O trabalho realizado em condição análoga à de escravo ainda é um dos principais problemas que assolam as relações de trabalho do nosso país. Na medida em que a sociedade tem transformações, também são alteradas as formas como as pessoas são tratadas como escravas, bem como também há mudanças nas estratégias usadas pelos patrões para mascarar essas práticas. E se as práticas ilícitas evoluem, também é necessário que o poder público evolua no que diz respeito às abordagens e condutas para garantir os direitos dos trabalhadores e também a punição dos responsáveis. Eu sou Cíntia Brunelli e o vídeo de hoje é sobre as formas de escravidão moderna e o trabalho em condições análogas às de escravo. E eu te convido a se inscrever no canal, porque toda semana eu estou aqui trazendo conteúdos importantes. Existem diversos nomes que podem ser dados para a exploração ilícita e precária do trabalho, tais como trabalho forçado, trabalho escravo, exploração do trabalho, semi-escravidão, trabalho degradante, entre outros que são utilizados para tratar de uma mesma realidade jurídica e que significam a mesma coisa, a existência de um trabalho que não reúne as mínimas condições para garantir os direitos do trabalhador. Qualquer trabalho que cerceie a sua liberdade, tire a sua dignidade ou sujeite a condições degradantes deve ser considerado um trabalho em condição análoga à de escravo. Chama-se de condição análoga porque a escravidão já foi formalmente abolida em 13 de maio de 1888 e desde então considera-se ilegal que um ser humano se considere dono, proprietário de outro ser humano. Hoje nós não temos escravos, porque juridicamente falando, uma pessoa não pode ser considerada propriedade de outra, mas infelizmente ainda existem práticas de degradação do trabalhador, e é por isso que dizemos que há uma condição análoga à de escravo. Essa degradação vai desde o constrangimento físico ou moral a que é submetido o trabalhador, até as péssimas condições de trabalho e de remuneração. Quando se pensa em formas de escravidão, geralmente surge à mente uma imagem de um escravo acorrentado, morando na senzala, açoitado, ameaçado. Mas o trabalho em condição análoga à de escravo pode se dar de muitas outras formas. Vou mencionar alguns exemplos para você compreender. É possível que ele aconteça no momento da contratação, deturpando a forma como esse contrato é realizado, ou enganando o trabalhador para que ele dê consentimento de uma coisa que na verdade depois vai ser outra. Ou mesmo impossibilitando que o vínculo contratual seja extinto. Outras situações que também podem ser consideradas como análogas à de escravo é quando os alojamentos não têm condição de habitação, ou faltam instalações sanitárias, ou água potável, ou faltam equipamentos de proteção individual, ou o ambiente de trabalho não tem higiene, segurança, ou as jornadas são exaustivas ou em péssimas condições, ou a remuneração é irregular, ou seja, não é estabelecido previamente, de forma clara, como as condições da remuneração vão se dar. Ou também é possível que os trabalhadores sejam inseridos em um sistema em que eles se endividam. Eles ficam endividados, ficam cheios de dívidas ao próprio patrão. E aí precisam trabalhar para quitar uma dívida. Perceba que o trabalho em condição análoga à de escravo não se caracteriza apenas pela restrição da liberdade de ir e vir ou pelo trabalho forçado. Ela também pode vir de formas muito mais sofisticadas, que até usam uma máscara de legalidade. Elas parecem que são legais, mas no fundo são
ilegais. No Código Penal, nós encontramos no artigo 149 que o trabalho em condição análoga à de escravo possui 4 condutas específicas: sujeição da vítima a trabalhos forçados, sujeição da vítima à jornada exaustiva, sujeição da vítima a condições degradantes de trabalho e restrição por qualquer meio da locomoção da vítima em razão de dívida contraída com o empregador ou o preposto. Vou falar resumidamente desses itens um a um, começando pela sujeição da vítima a trabalhos forçados. A Convenção número 29 da OIT, no item 1 do artigo 2º, define trabalho forçado ou obrigatório como todo trabalho ou serviço exigido de um indivíduo sob a ameaça de qualquer penalidade e para o qual ele não se ofereceu de espontânea vontade. Se o trabalhador não pode decidir sobre a sua aceitação do trabalho ou sobre a sua permanência nele, dizemos que há trabalho forçado. Em muitas situações, acontece também de o trabalho ser inicialmente consentido, mas depois torna-se forçado, porque o trabalhador não quer mais essa situação, mas não pode deixar o trabalho. O que infelizmente ocorre muitas vezes é que a situação de miséria faz o trabalhador aceitar as condições de trabalho e aí depois ele não consegue se demitir porque ele contrai dívidas com o patrão e aí ele é coagido a continuar trabalhando para saldar essas dívidas. Eu já vou retomar para falar mais sobre essa situação e aí você vai entender melhor. A segunda forma de trabalho em condição análoga à de escravo é quando há sujeição da vítima à jornada exaustiva. A jornada exaustiva não se refere apenas à duração da jornada, mas também à submissão do trabalhador a um esforço excessivo ou a uma sobrecarga de trabalho, ainda que esteja dentro da jornada de trabalho legal, mas que o leve a um limite da sua capacidade. É negar o direito de trabalhar em tempo e modo razoáveis, de forma a proteger a sua saúde física ou mental. Aqui o problema é que o ritmo de trabalho imposto ao trabalhador é muito intenso. Por exemplo, existe a exigência de uma produtividade ou a uma indução ao esgotamento físico como forma de conseguir uma melhora na remuneração. Os excessos de jornada são bastante frequentes em atividades que são remuneradas por produção, como é o caso, por exemplo, do corte de cana-de-açúcar, da derrubada de árvores e das oficinas de costura. Para melhorar a remuneração, os trabalhadores laboram ininterruptamente e de forma esgotante por longas horas, às vezes sem ter um dia de repouso, aumentando os riscos de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho e chegando, em casos mais extremos, até mesmo à morte por exaustão. A terceira forma de trabalho em condição análoga à de escravo é quando há sujeição da vítima a condições degradantes de trabalho, que atualmente é a conduta típica mais comum, é o que mais acontece. É quando o trabalhador é tratado como se fosse uma coisa ou um objeto usado para gerar lucro. E aí são subtraídos os direitos à segurança e à saúde no trabalho. Aqui seria principalmente a prestação de serviços em ambientes inadequados, como a falta de instalações sanitárias, a precariedade de abrigos, falta de água potável, privação de alimentação, péssimas condições de higiene e por aí vai. Perceba que aqui não se trata de cerceamento de liberdade, e sim há um comprometimento da dignidade do trabalhador. Por fim, a quarta forma de trabalho em condição análoga à de escravo é quando há restrição da locomoção da vítima em razão de dívida contraída com o empregador ou o preposto. Aqui o trabalhador é induzido a contrair dívidas com o patrão, e aí depois ele é impedido de deixar o trabalho devido a esse débito. Imagine o seguinte:
Um trabalhador pobre recebe uma proposta para trabalhar em uma fazenda. Aí o patrão envia dinheiro para custear as despesas da viagem, mas isso é um adiantamento do salário. Chegando na fazenda, o trabalhador começa as suas funções e aí tudo que ele precisa para sobreviver e trabalhar, como despesas do alojamento, comida, roupas, até instrumentos de trabalho, tudo é anotado como dívida e é em valores altos, mais altos do que o valor de mercado e superiores ao que ele consegue pagar com o seu salário. E aí, se o trabalhador diz que ele quer voltar para a sua cidade de origem, ele é coagido e ameaçado, porque dizem que ele precisa trabalhar para quitar essas dívidas. Observe que esse tipo de manipulação é extremamente efetivo, porque o trabalhador não quer sentir que ele está sendo desonesto ou desonrado por não pagar seus débitos. É feita uma manipulação psicológica para que a probidade do trabalhador seja colocada em xeque. E se o trabalhador decide se revoltar, aí já sabe, né? Ele sofre até mesmo agressões físicas para não se demitir. Além dessas 4 formas de trabalho em condições análogas à de escravo, o artigo 148 do Código Penal traz também 2 formas equiparadas, que recebem as mesmas penas. A primeira é cercear o uso de meio de transporte por parte do trabalhador para deixá-lo retido, preso no local de trabalho. E a segunda é manter vigilância ostensiva no local de trabalho, ou se apoderar de documentos ou objetos pessoais do trabalhador para reter o trabalhador no local de trabalho. De uma forma resumida, já deu para ter uma noção do que seria um trabalho em condição análoga à de escravo. E se você conhece uma situação assim, o que fazer? Como denunciar? As denúncias de irregularidades trabalhistas e de trabalho análogo ao de escravo podem ser feitas pela internet. Todo o processo é sigiloso. Você pode fazer a denúncia acessando o sistema IP no site ip.cite.trabalho.gov.br. É importante que no registro você insira o maior número de informações possível para que a fiscalização trabalhista possa identificar corretamente o problema e fazer as verificações no local indicado. Se você preferir fazer a denúncia por telefone, você também pode ligar para o Disque Direitos Humanos por meio de ligação ao número 100. Disque 100. Denunciar é importante. A pessoa que é a favor de uma sociedade justa, o que eu acho que é o seu caso, porque senão você nem estaria aqui nesse vídeo, quem é a favor de uma sociedade justa não pode apoiar a exploração de pessoas que trabalham em condições de escravidão. E você também não pode se calar quando tem notícias de situações desse tipo, porque quando você se cala, você permite que continue acontecendo. Calar é permitir. Se você chegou até aqui, escreva nos comentários. Quem procura trabalho não pode encontrar escravidão. Faço também aqui o convite para que você assista mais vídeos aqui do canal, retornando aqui ao canal todos os dias e assistindo um pouco por dia, pouco a pouco, vídeo a vídeo, você vai montando esse enorme quebra-cabeças chamado Direito. Aproveite todo o acervo de vídeos aqui do canal, faça a maratona Cintiaflix e expanda a sua mente. O direito abre a sua cabeça e ele te deixa um cidadão mais consciente sobre as questões da sociedade. Vou deixar aqui uma sugestão de playlist para você clicar e continuar seus estudos. Até!